tem a eleição da Câmara, da presidência da Câmara e da mesa diretora, que inclusive foi motivo de polêmica entre as lideranças do PSOL essa semana. Os dois principais candidatos, Arthur Lira e Baleia Rossi. Baleia Rossi representando o grupo do Maia, atual presidente, e Arthur Lira representando o grupo do Bolsonaro. Eu já disse aqui um monte de vezes que isso é uma falsa oposição, inclusive o Rossi votou mais junto com o Bolsonaro do que o Lira. Porém, há um risco maior na vitória do Lira porque há um comprometimento com algumas pautas mais extremistas que colaboram para esse processo de fechamento que Bolsonaro está contando que vai conseguir levar adiante até 2022. A polêmica aconteceu porque o PSOL fez ali uma autofagia pública. E se você está perdido e não sabe do que se trata, o PSOL, depois de discutir internamente, lançou a candidatura de Luiza Erundina para a presidência da Câmara. E a Erundina fez uma postagem acusando os setores do PSOL insatisfeitos com essa negociação de estarem puxando voto para o Baleia Rossi em função de uma negociação por cargos. A postagem da Erundina não foi feliz, porque, afinal de contas, essa informação não era verdadeira. Ela teria partido de uma fake news que a Erundina acabou compartilhando. Há uma verdade parcial nisso tudo, que não é cargos no sentido fisiológico da coisa. Cargos no sentido de espaço na mesa diretora. E isso sim, talvez essas lideranças do PSOL que ficaram contra a postura de indicar uma candidatura, talvez tenham sim interesse. E o interesse em espaço na mesa diretora não é uma questão de cargo para ganhar salário, coisa assim, não. É um interesse de poder pautar políticas, ações, enfim, fazer redução de danos. É importante sim ter espaços na mesa diretora da Câmara. Então há um entendimento nesse sentido, que também não justifica, mas talvez amenize a declaração equivocada da Erundina. O problema é que, a partir dessa declaração equivocada, demais lideranças do PSOL reagiram publicamente no Twitter, causando um embaraço, um desconforto e uma autofagia pública ruim. A verdade é essa. Eu acho que se, por um lado, Erundina talvez tenha se precipitado no tweet, a reação foi desproporcional. Eu acho que Erundina é uma pessoa com a história política que ela tem, com a experiência política que ela tem, com tudo que ela já contribuiu, eu acho que ela mereceria um pouco mais de crédito para que isso fosse discutido internamente. Passa a mão no telefone, chama no WhatsApp, conversa, talvez peça para apagar a postagem, coisa assim. E não aquela autofagia pública ali. Mas, para além disso, tem uma questão de estratégia aí, tá, gente? Que eu quero aqui colocar algumas coisas. Tá indefinida a eleição da Câmara. Porém, primeira coisa, há uma chance bastante grande de Arthur Lira, e isso é a minha leitura, tá? De Arthur Lira vencer no primeiro turno. Tá? Eu até tinha feito aqui uma conta de quantos votos ele teria ou deixaria de ter, etc. Mas eu não vou cravar isso porque, enfim, vocês podem fazer a pesquisa por aí, vão achar números diferentes e nós vamos achar divergências em relação a isso. O voto é secreto, tem até uma polêmica se o voto vai ser somente presencial ou se vai ser uma parcela presencial, outros vão poder votar com voto à distância. Tudo isso ainda está um pouco nebuloso, enfim. Mas eu tenho avaliado que a candidatura de Baleia Rossi vem minguando. Tá? E hoje eu vejo que é provável que
Arthur Lira tenha os 257 votos para vencer em primeiro turno. E veja, a candidatura da Erundina não colabora para a eleição do Arthur Lira em primeiro turno. Porque basta não votar em Arthur Lira para estar votando para que exista segundo turno. Isso tem que ficar muito, muito claro. Muito claro mesmo. Tá? Então não interessa se você vai votar na Erundina, se você vai votar no Janone, que também é candidato. Não votando no Arthur Lira, você está votando para não ter segundo turno. O problema é que as coisas como estão, no meu entendimento, vão dando pinta de que o Arthur Lira já tem os votos de sobra. E eu acredito que essa discussão dentro do PSOL, inclusive, também já está mais ou menos encaminhada nesse sentido. Então a discussão de ter candidatura de Erundina ou não no PSOL não é nem, ou pelo menos não deveria ser, nem de estar votando pelo bolsonarismo ou não. Eu acho que isso é uma forma, inclusive, errada de algumas lideranças do PSOL estarem pautando essa discussão pública, dizendo assim, olha, o voto em Baleia Rossi é o voto anti-Bolsonaro. Eu acho que isso está errado. Desculpe, para mim isso é uma estratégia errada de comunicação. Eu acho que isso aí mistifica ao invés de elevar o nível de consciência. Então isso não é uma estratégia revolucionária. No meu entendimento, a linha que eu sigo, o que a gente tem que buscar? Sempre é a elevação do nível de consciência da classe trabalhadora. Quando você pauta desta maneira, dizendo, olha, votar em Baleia Rossi é o voto anti-Bolsonaro no primeiro turno da Câmara, você está mistificando essa eleição para a classe trabalhadora. Porque não é assim. Primeiro, porque não é um voto anti-Bolsonaro. Ambos são candidatos do Bolsonaro. Baleia Rossi é o candidato do Maia. O Maia é do DEM. O DEM tem 2 ministros no governo Bolsonaro. Que oposição é essa? Que comprometimento tem Baleia Rossi? Então, primeiro, não é assim. A coisa é mais complicada que isso. Ah, mas então o Freixo, a Sami, a Fernanda Melchiona são todos loucos. Não, não é bem assim. Eles têm lá os argumentos deles. Eu tô no outro lado. Eu acho que eles estão na linha errada, mas também não vamos crucificar aqui os companheiros. Porque se eu estiver certo, e se, de fato, Lira já tem os 257 votos, ou no mínimo alguma segurança para ganhar em primeiro turno, o que está em pauta? Está em pauta quem vai ser o principal grupo de oposição. Está em pauta o restante da composição da mesa diretora, porque você elege o presidente da Câmara para os próximos 2 anos, ou seja, até o final do mandato do Bolsonaro, e elege proporcionalmente a composição da mesa diretora, que são cargos estratégicos importantes para pautar políticas. Não é uma questão só de carguismo, tá? Não é isso. E aí tem uma discussão. Esse é o ponto da discussão. Porque, veja, se isso que eu tô falando for verdade, tem 2 entendimentos ali. Tem um entendimento que diz o seguinte, ora, se o PSOL, o PT, o PCdoB, o PDT, fecharem junto com o bloco do Rossi, vão ter mais espaço na mesa diretora do que se fecharem com um grupo verdadeiramente de esquerda. Vamos colocar de outra maneira. Você tem ali 7 cargos, tá? Mais 3 ali na mesa diretora, tá? São importantes, são estratégicos. Se a esquerda vota junto com a direita, que está fazendo oposição ao Arthur Lira, ao grupo do Lira, ela vai, mesmo perdendo a eleição, o Lira ganhando, vai ter o protagonismo na oposição ao Arthur Lira e vai ter um espaço na mesa diretora. Deste espaço, quanto ficará com os partidos de esquerda? Estão entendendo? Vai ter que ser dividido com os partidos de direita, de oposição ao Lira. Por que eu acredito que a estratégia de lançar a Erundina é a mais acertada?
Porque vejam, são 10 parlamentares do PSOL. Isso já é mais do que a candidatura do Janone e outras candidaturas avulsas que a gente tem por aí. Se PT, PDT, se PCdoB votassem junto com Erundina e não com Baleia Rossi, do jeito que tá minguando a candidatura do Rossi, que os partidos sequer assinaram ainda para formar bloco e se comprometer com a candidatura do Rossi, há um risco da candidatura, haveria, melhor dizendo, porque isso não está sendo pautado, porque o PT não está junto com a Erundina, nem PCdoB, PDT, nem nada, mas isso seria um grupo que teria a chance de ser maior que o grupo do Rossi, o que faria que, mesmo com a derrota, a esquerda tivesse maior participação em pontos estratégicos da mesa diretora. Estão entendendo o raciocínio desse grupo que defendeu a candidatura da Erundina? Se os meus cálculos estiverem certos, não há chance de vencer Arthur Lira. E o que está sendo pautado é quem vai ser o grupo de oposição mais forte. E aí a esquerda tinha duas opções: se juntar com a direita e ficar com uma menor parte na mesa, ou se juntar num blocão de esquerda sem essa direita de oposição ao Lira, perder também, porém vencer o grupo do Rossi e ter mais espaço na mesa. A Erundina indo sozinha, sem o apoio do resto da esquerda, vai fazer com que, se eu estiver certo, o grupo do Rossi seja esse grupo mais forte de oposição. Mas eu ainda assim acho que é a estratégia mais acertada, porque se o objetivo final e mais importante é a elevação do nível de consciência, como que nós vamos jogar junto com a classe trabalhadora, junto com o grupo do Maia, que está sentado em cima de 60 pedidos de impeachment, que está pautando a austeridade fiscal em meio à pandemia, que é algo tão negacionista quanto o negacionismo da vacina. Então eu acho que é a estratégia mais acertada. Mas é um debate que o PSOL travou internamente e que não podia ter sido externalizado daquela maneira ali.